A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André Pena, nós estamos aqui de novo para trazer a segunda aula da matéria, o fruto do Espírito. E nós precisamos a cada dia mais e mais entender. Eu estava falando na primeira aula sobre a importância de nos alimentarmos da coisa correta, nos alimentarmos de cima, como uma árvore que nós fomos plantadas em Deus, nos alimentarmos do alimento correto, como diz lá em Colossenses, para que a gente venha frutificar na terra da maneira correta, frutos de justiça, frutos que tragam vida para as pessoas. Falei até do fruto da nossa vida natural, de uma família, porque o nosso seio natural, o nosso seio da nossa família é o seu esposo e a sua mulher e a sua esposa. E quando você quer entender se realmente aquela árvore dá bons frutos, é só olhar para os filhos, a criação que ele está dando, que eles estão dando para os filhos. Se realmente os frutos daquele casamento estão sendo bons frutos, significa que aquele povo está entendendo a palavra de Deus. Mas vamos continuar em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor, na nossa vida, Pai. Opera sinais, prodígios e maravilhas. Alinha, Senhor Jesus Cristo, todos os nossos passos à palavra de Deus. Nós queremos viver a tua justiça, a tua paz e a tua glória. Ó Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento, para que a gente venha entender o nosso chamado, para que nós venhamos entender a tua herança operando em nós, o teu poder operando em nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, como vai? Estamos novamente aqui para dar continuidade a esta matéria. O Espírito e a palavra. A frutificação depende exclusivamente da operação. Deixa eu te dizer uma coisa, para que a frutificação aconteça exatamente da forma que foi estabelecida, ela depende única e exclusivamente do mover da palavra alinhado ao Espírito. A palavra sendo liberada, alinhada ao Espírito Santo, ela vai simplesmente frutificar da maneira correta. João capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceres no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha só que coisa tremenda. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor e permanecermos no Senhor, permanecermos na sua palavra, aí sim a frutificação vai começar a se manifestar. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Exatamente para que exista essa manifestação, a frutificação seja bem alinhada, nós temos que estar fortalecidos, temos que estar alicerçados, fundamentados na palavra de Deus. Se nós estivermos fundamentados na palavra de Deus e estivermos caminhando todos os dias, movendo uma intimidade tal com o Espírito Santo de Deus, não se preocupe, você vai frutificar com muita força o fruto do Espírito. Ele vai se mover com muita intensidade, o fruto do Espírito em você. Salmo capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha que coisa, bem-aventurado é o homem que ele anda no conselho do Senhor. Ele anda na palavra do Senhor, ele vive na palavra do Senhor. Quanto mais ele mergulha em prosseguir, em conhecer ao Senhor, mais ele vai entender aonde ele foi estabelecido, mais ele vai entender aonde ele foi manifestado. Eu estava estudando e eu achei algo muito interessante. Quando lá em 1 Samuel capítulo 13, teve um momento em que o povo os filisteus, eles estavam governando, eles estavam dominando ali a nação de Israel, e chegou um momento que eles falaram assim: olha, nós proibimos, tiraram todos os ferreiros de dentro de Israel, e proibiu aquele povo de fazer espadas e lanças. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo, ele morre de medo de você que sabe exatamente usar a espada de Deus. Então ele, sabendo, aquele povo filisteu, sabendo que o Deus que a nação de Israel servia, eles achavam, e eles tinham a certeza, e eles achavam que se eles paralisassem ali, tirassem todos os ferreiros e impedissem a nação de Israel de fazer espadas e lanças, eles iriam ficar totalmente subjugados. Mas glória a Deus, porque lá no capítulo 14, 1 Samuel, diz que eles estavam num monte, e os filisteus de um lado, e a nação de Israel com 600 homens do outro lado lá, onde estavam os filisteus, só na entrada ali, tinham mais de 30 mil homens. Mas um homem que entendeu aonde foi colocado, um homem que entendeu a aliança que ele tinha, Jonatas, ele entendia exatamente qual era a aliança que ele tinha, a aliança que foi estabelecida. E quando ele entendeu aquela aliança, ele também tinha percebido que o pai dele não estava mais entendendo essa aliança. E Jonatas simplesmente olhou para o menino, para aquele rapaz que carregava suas armas, e falou assim: vamos, que certamente o Senhor nos dará vitória. E eles desceram os dois de um monte, atravessaram um desfiladeiro, um penhasco, começaram a subir outro penhasco, e quando eles chegaram do outro lado, eles tinham convicções, tanto é que Jonatas falou: quem são esses incircuncisos? Quem é esse povo que não tem aliança? Quem são eles que não têm aliança? Nós temos uma aliança com o Todo-Poderoso, nós temos uma aliança com o Rei, nós temos a aliança com o Criador do céu e da terra, com Deus de Isaac, nós temos uma aliança. Quem é esse povo? Deixa eu te dizer, quando você começa a entender de fato a aliança que você tem, não se preocupe, você vai frutificar, você será plantado, você vai ser plantado em Deus, e vai começar a manifestar a glória de Deus. Nós precisamos entender que temos que estar todos os dias. Paulo fala algo muito interessante, que quem está no Espírito discerne todas as coisas. Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz o seguinte: se vivemos no Espírito,
Andemos também no Espírito. Nós temos que estar inseridos no Espírito de Deus para discernir todas as coisas. E se você discerne todas as coisas como um homem espiritual, não se preocupa. Não existe a mínima possibilidade de você ser pego num tropeço, porque se você está todos os dias se movendo no Espírito, você vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Filhos de Deus, como diz lá em João, como diz lá em Romanos, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, são conduzidos pelo Espírito de Deus. João diz que o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, que vai nos guiar em toda a verdade, naquilo que ele viu e o que há de vir. O Espírito da verdade sempre nos conduzirá. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se algum não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ele diz que nós estamos no Espírito de Cristo, e se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não somos dele. Mas aquele que é conduzido e guiado pelo Espírito Santo, uma vez perguntaram para mim assim: pastor, existe a possibilidade de tudo na nossa vida dar certo? Existe a possibilidade de realmente tudo que a gente fizer dar certo? Eu falei: sim. Nós só precisamos entender como devemos ser guiados e por quem nós estamos sendo conduzidos. Como eu falei para você, o Espírito da verdade, ele vai nos guiar em toda a verdade, tudo o que viu, o que ele viu e o que há de vir. Romanos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Tiago 1,25 diz que aquele que atenta bem para a vida de Jesus, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante, esse tal será bem-aventurado em todo o seu feito. Está aqui também em Salmos capítulo 1, versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. A vida dele será sempre conduzida da maneira correta. Nós precisamos entender isso. E quando compreendemos e somos guiados pelo Espírito de Deus, tudo é uma questão de entendimento. Entender que fomos selados, que existe um selo que está em nós. A palavra do Senhor diz que, Efésios capítulo 1, versículo 13 em diante, diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha só, nós fomos selados, e Ele vai nos resgatar, porque nós somos propriedades dEle. Existe um selo que nos garante, olha, pertencemos a Ele, pertencemos ao Senhor, somos propriedades dEle, e como propriedades dEle, nós temos que nos mover exatamente como Ele quer. Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós fomos selados. E deixa eu te dizer, existe a possibilidade da gente entristecer o Espírito de Deus, é simplesmente por não entender aonde nós estamos.
se nós não entendemos onde nós estamos, eu acho que existe a possibilidade da gente estabelecer uma glória, uma alegria tão profunda em Deus, quando nós entendemos de verdade. Lá em Sofonias capítulo 3, a partir do versículo 15, ele fala sobre isso. Quando a gente entende de fato onde nós fomos colocados e começamos a viver de fato aquilo que Deus estabeleceu na nossa vida, a Bíblia diz lá em Sofonias que Ele vai se rejubilar em nós com alegria. Ele vai rejubilar em nós com alegria. Sabe o que é isso? Ele que está dentro de nós, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, quando nós entendermos de fato e começarmos a viver a promessa, aquilo que Ele prometeu para nós, Ele vai rejubilar de alegria em nós. Sabe por que muitas vezes nós estamos tristes, andamos tristes, cabisbaixos? É porque não entendemos aquilo que foi conquistado, aquilo que Ele conquistou para nós, e por não entendermos, a alegria dEle não consegue manifestar o júbilo dEle em nós. Mas quando a gente começa a compreender de fato as verdades desta palavra, nós viveremos um novo tempo. A alegria que excede todo o entendimento será manifestada em nós. Nós veremos de fato a justiça de Deus operando na nossa vida. Mas para isso nós precisamos todos os dias andar no Espírito. Andar no Espírito. Quem anda no Espírito discerne todas as coisas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se nós andamos no Espírito, se nós nos movemos no Espírito, se nós praticamos esta palavra, não se preocupe, todas as vontades falidas da carne nunca vão conseguir gerar em você alegria ou satisfação, porque você terá a alegria de viver o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo. Se você anda no Espírito, tudo que você faz para Deus e em Deus vai gerar abundância da alegria dele em você. Nós precisamos entender isso todos os dias. Mas existe um espírito de religiosidade, existe algo que sempre tenta trazer um peso para nós, para que a gente não entenda de fato, que a gente não ande no Espírito. E por não andar no Espírito, nós não vamos conseguir mover esta alegria. Esse espírito de religiosidade, ele vai todos os dias tentar arrancar de você a alegria do fazer. Se ele arrancar de você a alegria do fazer, ele conseguiu arrancar a sua fé, ele conseguiu arrancar o seu entendimento, ele conseguiu paralisar o propósito que Deus tem na tua vida. Ele tenta estabelecer em você a tristeza, a obrigatoriedade, o massacre, a tristeza do não fazer, o peso do não fazer. Como assim, pastor? Sabe aquela coisa de que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Ou se você não dizimar e não ofertar, o cortador, o migrador, o devorador vai entrar na sua vida. Ele sempre vai trazer aquele peso do não fazer. E isso gera em nós, infelizmente, um peso em que a gente não consegue viver de fato o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, ele é paz, justiça e alegria. O Evangelho de Cristo, ele sempre vai operar em nós a paz, a justiça e a alegria. O fruto do Espírito sempre vai gerar em nós a alegria, amor, paz, domínio próprio, mansidão, sempre vai gerar em nós o equilíbrio. Mas infelizmente, muitas vezes, porque nós não compreendemos isso, porque existe uma atmosfera religiosa operando nesse tempo,
A Bíblia chama isso de o espírito do anticristo, que fica tentando impedir Cristo, que é paz, justiça e alegria, de operar. E sempre vai trazer um peso para nós. Mas quem anda no Espírito discerne tudo isso e sabe que sempre vai operar alegria em tudo que você fizer para Deus. Sempre vai operar alegria, porque você sabe que existe algo infinitamente maior do que você pede ou pensa, te esperando, e que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para terminar, e ele vai fazer infinitamente mais na sua vida. Nós precisamos todos os dias ser guiados pelo Espírito de Deus. Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que pois todos os que são filhos de Deus, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus é Ele que está te guiando, não se preocupe. Na sua vida, o resultado de tudo que você fizer vai ser bem-aventurado. É isso que nós precisamos compreender. João 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Lembra quando eu falei para você que existe a possibilidade de tudo na tua vida que você fizer dar certo? Está aqui. Filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito da verdade vai te conduzir em toda a verdade. Ele nunca vai te conduzir na mentira, ele vai te conduzir em toda a verdade. E Deus tem prazer na sua prosperidade. Ele é o mais interessado que a minha vida e a tua vida dê certo. Mas quando você compreende de fato tudo isso, sabe uma das coisas mais tremendas? É que todas as coisas da terra perdem o valor para você. Quando você entende o prazer que Deus tem em te prosperar, em te honrar, em te levantar, quando você entende de fato onde você foi colocado, quem Jesus é, aquilo que Ele fez em você, você simplesmente perde o valor por essas coisas da terra, porque você começa a pensar nas coisas celestiais, e você começa a entender que você está aqui para um propósito: frutificar e trazer pessoas que estão perdidas para o caminho do Senhor. Nós precisamos entender que existe uma vida na carne que milita contra o Espírito. A vida na carne, a carne milita contra o Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito e colocar a carne numa caixinha. Procure sempre colocar a carne numa caixa, deixa ela lá e procure todos os dias ser guiado pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostas entre si, porque não façais porventura seja do vosso querer. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua carne é a melhor amiga do inimigo do seu espírito. Ela milita, a sua carne milita contra o seu espírito. Então tudo que a carne quer é fazer o oposto do que o Espírito de Deus está dizendo: faça isso, ore, jejue, se controle, governe. A carne quer dormir, quer ficar preguiçosa, quer xingar, não quer se governar. A carne quer viver exatamente tudo que é o oposto do que o Espírito quer. Mas
como um ser que tem alma, um ser que tem espírito, alma e corpo, você precisa entender quem é que está governando. A vida que você está vivendo, a vida que nós estamos vivendo agora, está diretamente ligada a quem está tendo o controle e o governo da nossa vida. Se for a nossa alma e o nosso corpo, a nossa carne, provavelmente a nossa vida vai para destruição, porque quem planta na carne colhe morte e corrupção, mas quem planta no Espírito colhe vida eterna e paz. Então, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito, nós estamos indo para o caminho certo, vamos colher vida e paz. Mas se estamos sendo guiados pela carne, infelizmente, e tudo que a carne quer é ir contra a palavra de Deus. Analise, pois, o homem a si mesmo. Analise cada um de nós a si mesmo e vejamos, será que nós estamos plantando na carne ou no Espírito? O resultado do que está acontecendo na nossa vida é exatamente tudo que nós estamos plantando. Nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Glória a Deus. É um novo tempo, um tempo de nós, filhos de Deus, crescermos. Romanos, capítulo 8, versículo do 5 ao 13. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Olha que coisa tremenda. Os que cogitam da carne, os que se inclinam para a carne, eles vão colher das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, eles vão colher das coisas do Espírito, eles vão cogitar as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quem planta na carne vai para a morte, quem planta no Espírito, vida e paz. Isso está na palavra, Romanos capítulo 8, versículo a partir do 5. Pois isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, se nós estamos sendo guiados, se nós temos uma tendência de ir para as coisas da carne, deixa eu te dizer uma coisa, você não pode agradar a Deus. Se em vez de manso você é raivoso, se em vez de humilde você é soberbo, altivo, cuidado, você está pendendo, nós estamos pendendo para as coisas da carne e nós vamos colher corrupção. Um dia desse eu vi algo muito tremendo, eu vi um desenho em que um rapaz estava pendurado num precipício e ele estava segurando uma raiz de uma árvore bem fininha, e na outra mão ele estava segurando uma sacola, um saco de lixo, e embaixo estava escrito assim: orgulho. E aquele homem preferia morrer do que largar aquele saco de lixo chamado orgulho. E a carne, ela tem a tendência de fazer isso com a gente. A carne, ela tem a tendência de nos levar para um buraco, da gente cair do precipício, mas não larga. Sabe aquela coisa que às vezes você, guiado pela carne, você tem raiva do irmão, está com raiva do ciclano, do beltrano, você está maldizendo o irmão, deixa eu te dizer, você está bebendo veneno e achando que quem vai morrer é o irmão. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O nosso corpo, por causa do pecado, essa herança que Adão deixou para nós,
está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito está vivo por causa da justiça de Deus. Aleluia! E nós estamos com grande expectativa e esperança da vinda do Senhor, para que este corpo se torne o corpo incorruptível para a glória de Deus. O pecado está na carne, por isso que a carne milita contra o Espírito. Romanos capítulo 7, versículo 18, 22, 23. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guardando contra a lei da minha carne, da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Deixa eu dizer uma coisa, esta carne não se converte, ela está morta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe a forma de você subjugá-la. Por isso que Paulo fala assim, eu subjugo a minha carne, levo ela à escravidão. Deixa eu te dizer, medite na lei do Senhor, se coloque debaixo do governo do Altíssimo, ande no Espírito, pegue sua carne, coloque ela dentro de uma caixa e fala para ela, fica aí. Porque quem manda em mim é o Espírito, e eu sou conduzido e guiado pelo Espírito, e como eu sou conduzido e guiado pelo Espírito, sempre eu vou colher vida e paz. Aleluia! Sempre nós vamos colher vida e paz. Nós fomos livres da lei da morte, do pecado e da morte. Nós fomos arrancados dessa lei, nós fomos colocados de fato debaixo da lei do Espírito e da vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa tremenda, nós fomos arrancados da lei do pecado e da morte, fomos colocados debaixo, para a glória de Deus Pai, da bênção da lei do Espírito e da vida. Nós estamos sendo conduzidos por ela hoje. Mas pela falta de entendimento, muitos de nós, pela falta de conhecimentos, muitos estão sendo destruídos, pela falta de entendimento, muitos estão aprisionados, ou até correndo em direção à ruína e à destruição. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você venha crescer, avançar, prosperar e manifestar frutos de justiça, frutos de paz e de justiça. Aonde você estiver, o perfume de Cristo exale de você e que você comece a mudar. Nós devemos que mudar a vida das pessoas que estão perto da gente. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso que nós precisamos, tomar todos os dias a nossa cruz, entender aonde nós estamos, onde nós somos colocados. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Olha que coisa tremenda, olha o tempo da palavra crucificar. Ele está aqui, crucificarão, passado. Aqueles e os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, eles já crucificaram, eles não ficaram. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que Jesus não ficou na cruz, glória a Deus por isso. Muitas vezes nós vemos homens de Deus pregando e falando, vai para a cruz, vai para a cruz, vai para a cruz, será o pecado, a carne está querendo mandar em você, vai para a cruz. Deixa eu te dizer uma coisa, do dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi para a cruz, junto com Ele, você morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Então no dia que você foi com Ele para a cruz, mas glória a Deus, porque Jesus não ficou na cruz.
Glória a Deus, porque Jesus ficou na cruz até um certo horário, depois foram de lá e tiraram ele. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Eu não sei se você sabe, a Bíblia diz que você ressuscitou juntamente com ele. O que está acontecendo? Pastor, então por que se eu fui crucificado com ele, eu ressuscitei, eu morri com ele, ressuscitei com ele, por que então eu não estou conseguindo viver o melhor de Deus na minha vida? Como diz lá em Isaías, se quiseres e me ouvides, comerei o melhor de Deus na terra. Por quê? Paulo, Romanos capítulo 12, fala sobre isso. Não vos conformeis, não tome a forma do mundo, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo, porque a forma do mundo é pequena e medíocre, já não te cabe mais, você passou dela, você saiu dela, foi para a cruz e dali você passou. Hoje você é um filho de Deus, hoje você é um cidadão celestial, hoje você é um embaixador do reino de Deus na terra. Então a forma do mundo não te cabe mais. Sabe por que muitas vezes filhos de Deus estão sentindo dores, muitas vezes insuportáveis, porque estão tentando se encaixar num lugar onde não cabe mais. Nós não temos que procurar nos encaixar na carne, porque as obras da carne são pequenas e elas sempre vão nos trazer a morte e a dores. Eu não sei se você sabe que morte traz dor. Então, quando você está tentando se encaixar em uma forma que não te cabe mais, tente colocar num pé, eu não sei qual é o número do seu sapato, mas tente colocar aí um pé 40 num sapato 37 ou 38. Vai chegar um momento que a forma é tão pequena, vai chegar um momento que a dor vai ser tão grande que você vai ter que tirar o sapato. Então o que está acontecendo é que muitos de nós, muitos que confessaram Jesus, ainda não entenderam que eles foram colocados no lugar de paz, de justiça e de alegria, e que nesse lugar eles precisam aprender a desenvolver uma vida. Sabe o que isso significa? É mais ou menos assim: você foi arrancado do império da China e foi transportado para o reino da Inglaterra, para o Reino Unido. E as leis do império da China são umas, as leis do Reino Unido, lá na Inglaterra, são outras. Você foi arrancado daquele império para viver no reino. E o mais tremendo é que quando você foi arrancado daquele império, você deixou de ser um cidadão do império e passou a ser um cidadão do reino. Então você tem que viver de acordo com as leis do reino, como sendo um cidadão do reino, e não como do império. Mas muitas vezes nós estamos no reino querendo viver como se estivéssemos no império. Está entendendo? Que loucura é essa? Tentando se encaixar numa forma, e não nos cabe mais, essa forma não nos cabe mais. Então o que a gente precisa entender é, eu preciso aprender a desenvolver uma vida como um cidadão do reino, como a cultura do reino. Existe uma cultura que você foi colocada, e é uma nova cultura que você precisa desenvolver e saber viver dentro desta cultura, e você está no reino. E o mais tremendo é que quando você foi colocado neste reino, você foi colocado como filho de Deus, filho do rei, e além de filho do rei, você se tornou um embaixador do reino. Aleluia! Então você simplesmente tem que se mover como um filho e como um embaixador daquele reino que você está. Muitas vezes nós estamos recusando isso que a gente recebeu para tentar se encaixar, tentando se encaixar naquela forma pequena e medíocre que não nos cabe mais. Mas na hora que a gente renovar nossa mente e começar a pensar de fato como um filho de Deus, como um filho do rei e como um embaixador do reino que nós representamos, você vai começar a desenvolver, e todas as coisas vão começar a cooperar em teu favor. Algo muito tremendo que o Senhor Jesus, eu estou falando de fruto do Espírito,
E fruto do Espírito sempre vai gerar em você, porque o fruto do Espírito, ele vai fazer algo muito interessante. O fruto do Espírito, contra o fruto do Espírito não existe lei. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você começar a desenvolver de fato o fruto do Espírito, deixa eu te mostrar algo muito interessante. Quando você tiver dúvida daquilo que está estabelecido em você, volte sempre para o princípio, porque lá no princípio Deus vai explicar para você o princípio, e lá no princípio as coisas vão acontecer em teu favor, e você vai entender. Lá em Gênesis, quando Jesus criou o homem, ele olhou para o homem e falou assim: governe, sujeite, domine, tudo aí está para te servir. Os alimentos, as árvores, os alimentos, eles estão para te suprir. Os animais estão para te suprir. Está tudo aí para te servir. O que é isso? Quando Deus criou o céu, a terra, o mar, Ele criou tudo para servir o Filho dele. Tudo foi criado e colocado para servir o Filho dele. E quando o Filho dele estava caminhando na terra, Adão, a terra reconhecia a autoridade de Deus em Adão. Então, como a terra reconhecia a autoridade de Deus em Adão, todas as coisas olhavam para Adão, viam exatamente a imagem de Deus e falavam: nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para servir esse homem. E a Bíblia diz que Adão deu o nome dos peixes, de todos os animais, Adão deu o nome de tudo. Então tudo estava para servir Adão. Houve a queda do homem, e com a queda do homem, infelizmente, nós fomos separados, e foi perdido essa autoridade de filho. Mas glória a Deus por Cristo Jesus, que o Senhor falou que ia chegar na plenitude dos tempos, Ele ia resolver isso e trazer de volta aquilo que foi perdido. E Ele trouxe de volta aquilo que foi perdido e entregou para alguém. A multiforme sabedoria de Deus foi entregue e está sendo revelada através da igreja, o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo, ele recebeu de volta essa autoridade. Algo muito interessante, uma das maiores mensagens, eu sempre procuro ensinar e pregar isso, uma das maiores mensagens que Jesus nos deixou, de entendimento da pessoa dele, da autoridade dele, do caráter dele, do que a terra foi colocada para fazer, foi quando Jesus parou de frente com aquela figueira. A Bíblia é muito clara em dizer que a figueira não era tempo de figo, e ainda foi taxativa em dizer que Jesus estava com fome. E o mais tremendo é que diz que a figueira estava toda frondosa, e quando Jesus parou de frente com a figueira, ele sabia quem era ele, e ele sabia por que aquela figueira estava ali. Ele sabia por que aquela figueira foi colocada e plantada naquele lugar. Ele tinha convicção, pela autoridade dele, a autoridade de Deus sendo refletida através dele, a figueira estava ali para servi-lo. E porque a figueira não serviu a Jesus, Jesus olhou e falou: que ninguém mais coma de você, porque ele tinha convicção da identidade dele. Deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente, porque nós não temos convicção da nossa identidade, porque nós não temos compreensão daquilo que nós recebemos em Deus, a terra não está conseguindo olhar para nós e ver a autoridade de Jesus em nós. A terra tem que olhar para você e reconhecer em você a autoridade de Deus, reconhecer em nós a autoridade de Deus, e se ela reconhecer em nós a autoridade de Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus, que vivem segundo o propósito. Se você entendeu, você vive segundo o propósito. Se você entendeu aquilo que você recebeu de Deus, você vive segundo o propósito. Sabe qual é o propósito da sua vida? Frutificar, resplandecer Cristo e frutificar a glória de Deus na terra. Aleluia! Porque nós não renovamos a mente para isso, e infelizmente nós estamos tentando nos encaixar, e o fruto de Jesus não está conseguindo, o fruto do Espírito não está conseguindo se manifestar através da nossa vida. É simples assim. Jesus veio simplificar a coisa, o problema é que a religião complica. O problema é que, infelizmente, homens sem entendimento estão complicando aquilo que Jesus descomplicou. Simples assim. Aleluia.
E é isso que nós temos que renovar a nossa mente. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra foi em nós implantada, ela é poderosa para salvar nossa alma. E o que nós precisamos fazer é botar para fora o que está dentro, é buscar as riquezas insondáveis de Deus que já foram estabelecidas em nós e colocar para fora. Aleluia! É simples assim, foi implantado em nós, bote para fora aquilo que foi implantado em nós. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ei, as armas da nossa milícia, existem armas espirituais que foram nos dadas e que nós precisamos saber simplesmente nos levantar usando estas armas. Não se preocupe, pastor, que armas são essas? Que armas são essas? Simples, o fruto do Espírito: amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Contra essas coisas não existe lei. Ponto. Aleluia! Se você entende isso, você se move e a glória de Deus vai cooperar. Nada vai conseguir paralisar o que Deus tem na tua vida. Ponto. Aleluia! Aleluia! 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 e 16. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado ele não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Nós temos a mente de Cristo. Um homem espiritual discerne todas as coisas. A mente de Cristo está ativada. Pastor, mas por que não está funcionando? Porque infelizmente a gente não está fluindo no fruto do Espírito. O fruto do Espírito abre o seu entendimento, abre a sua vida, para que você venha viver o melhor de Deus. É um novo tempo para a nossa vida, é um novo tempo, mas nós precisamos simplesmente resistir. A palavra do Senhor diz assim: resistir, se sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar a Deus é levantar suas mãos sem ira nem contenda, em adoração ao Senhor, ter uma vida de adoração a Deus, se sujeitando a Deus. E como é que você resiste ao diabo? Se sujeitando a Deus, se sujeitando e obedecendo. Quando você obedece a Deus, você resiste ao diabo. Quando você obedece, e a obediência é o ponto máximo da humilhação, você sabia disso? O ponto máximo da humilhação é a obediência. A Bíblia diz em Filipenses que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes se humilhou, se fazendo servo, e ele veio descendo, e ele foi obediente até a morte de cruz. Ele humilhou-se sendo obediente até a morte de cruz. O ponto áureo, o ponto máximo da humilhação é obedecer. Se você obedece, não se preocupe. Quando a palavra do Senhor fala assim:
sujeitai-vos, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele fala assim: olha, obedeça. Sabe como você se sujeita, se humilha debaixo da potente mão do Senhor? O versículo seguinte diz: lançando sobre ele toda a tua ansiedade. Sabe o que você está falando? Ei, eu resolvo obedecer, eu resolvo não viver debaixo de ansiedade, de angústia, eu resolvo estar obedecendo. Se você entende isso, você resiste. E o fato de você resistir, obedecendo, o inimigo olha para você e fala: esse eu não posso contra esse. Mas sabe por que ele vai dizer que eu não posso contra esse? Não é porque ele não pode contra você, é porque simplesmente você foi revestido. Gálatas 3:27 diz que você foi revestido de Cristo, e simplesmente você vai estar resplandecendo a glória de Cristo, e contra Cristo o inimigo não pode. Aleluia. E ele vai, perna para que te quero, e ele vai correr. Sabe por quê? Porque você entendeu, você resiste. Romanos capítulo 6, versículo 4: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos diz assim, olha, que o pecado não vai ter domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, e sim da graça. Gênesis 4:7: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deixa eu te dizer, o pecado está na porta, basta você resistir. Domine, governe, sujeite. Deixa eu te dizer uma coisa: entenda a sua autoridade, se posicione e saiba que todas as coisas cooperam para o seu bem. Aleluia, aleluia, aleluia. Fuja da impureza, fuja da idolatria, fuja. Se Deus está falando para você fugir, fuja. Para que você vai ficar perto de algo se Deus está falando para você fugir? A prostituição pode te derrubar, a idolatria pode te derrubar, a avareza pode te derrubar. A avareza é a idolatria. Fuja. Se Deus está dizendo para você, fuja, em nome de Jesus. Se sujeite a Deus, obedeça a Ele. Se Ele está dizendo para fazer, faça. Não se preocupe, que vai começar a produzir em você. Entenda isso. Os teus inimigos, eles estão ao teu derredor tentando te tragar. Eles estão ao teu derredor esperando, observando, tentando achar. 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para tragar. Sabe por que ele está procurando? Porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Se você permanecer nesse lugar, ele vai ficar procurando e não vai te achar. Por quê? Porque você foi revestido de Cristo, e ele, quando olha para você, ele tem que fugir, porque ele sabe que de Cristo, com Cristo ele não dá conta. Aleluia. Se sujeite a Deus, resista ao inimigo, e ele vai fugir. Ele está ao derredor procurando. Ele só procura, você só procura algo que está escondido. Você só procura algo que está perdido ou escondido. Ele não consegue te achar porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E é lá que você descansa, é lá que você tem paz. Ei, não sai desse lugar não, fica nesse lugar, porque é esse lugar que vai operar a justiça em teu favor. Hebreus capítulo 12, versículo 1: portanto também nós,
visto que temos ao redor, a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desabraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira que foi proposta a nós. Existe uma carreira que nos foi proposta. Corra! Não é tempo mais de marchar, é tempo de correr. Lá na antiga aliança, Deus olhou e falou: diga ao povo que marche, mas hoje é tempo de correr. Corra a sua carreira que está proposta, largue tudo e corra a sua carreira que está proposta. Deus propôs uma carreira para você, resplandecer como no espelho a glória de Cristo. É um novo tempo, é um novo tempo para a glória do nome do Senhor Jesus. Se prepare, se prepare, se prepare para esse novo tempo, em nome de Jesus. Nós precisamos nos mover todos os dias, para que em nós haja verdadeiramente a vida de Deus, a vida do Senhor. E eu creio que na próxima aula eu vou falar um pouco sobre santidade, a importância de uma vida de santidade, o que de fato é a santidade do tipo de Deus, o quão é importante você viver uma vida em santidade. Deixa eu te dizer, um dos maiores legados que eu aprendi na minha vida, que deixaram para mim, foi viver uma vida de santidade, procurar todos os dias resplandecer a santidade de Cristo. É isso que nós precisamos todos os santos dias. Vê-se em nome de Jesus, para que a glória do Senhor Jesus venha resplandecer em nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te bendizer. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade e o Senhor vela para que a tua palavra se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na nossa vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Opera sinais, prodígios e maravilhas em nós. Senhor, que o teu Espírito venha produzir a cada dia mais e mais, Senhor, a tua glória e resplandecer o Senhor em nós. Pai, que esta palavra, aonde ela entrar, aonde esta aula entrar, vidas serão transformadas. Leve, Senhor Jesus, pelas ondas da internet, leve, Senhor Jesus, esta aula a casas, residências, aonde pessoas, hospitais, aonde pessoas estão precisando verdadeiramente ser transformadas. Leve, Senhor Jesus, a presídios. Leve, Senhor Jesus, aonde as pessoas estão lá, Senhor, escondidas e tendo que escutar a tua palavra escondida. Leve, Senhor Jesus, a lugares remotos, lugares, Pai, aonde homem nenhum quer ir. Leve, Senhor, e transforme a vida das pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles lugares escuros, aonde as pessoas estão fugindo, Pai, em nome do Senhor, nos porões de nações, aonde pessoas, Pai, estão morrendo, porque não tem esperança. Leve essa esperança viva para as pessoas. Que esta palavra, Pai, que essa escola, Senhor Jesus, o Senhor sabe que o intuito do nosso coração é que essa escola, Pai, leve a palavra de vida, que é a tua palavra, para milhões e milhões de pessoas, e que elas verdadeiramente sejam salvas pelo poder da tua palavra. Muito obrigado por este tempo, Pai. Obrigado por esta aula. Estabeleça a tua glória em nome de Jesus. Até a próxima, povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amamos vocês. Logo, logo está uma terceira aula em nome de Jesus.